Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar de um tema profundo e que toca o coração de muitos cristãos. Por quê? Nós vamos falar sobre a escatologia, tá? Eu já disse no outro estudo, mas eu vou falar mais um pouquinho, tá? A escatologia é bem ampla, então eu estou fazendo em alguns pedaços mais assim específicos, né? A escatologia, o estudo das últimas coisas, especialmente o que Jesus disse sobre a sua volta e os sinais dos tempos, né? É um tema que muitas pessoas amam e às vezes até confundem. Por isso que nós temos que estudar a palavra do Senhor. Meus amados, o que significa escatologia, né? Bom, a escatologia é um tema que muitas pessoas amam e às vezes até confundem. Por isso, é importante irmos a palavra e a sua interpretação fiel, sem sensacionalismo, tá? O que significa escatologia? A palavra escatologia vem do grego scatos, que significa último, e logos, que significa estudo, ou seja, estudo do último, dos fins dos tempos, né? Ou seja, é o estudo de como Deus revela o fim desta era e a consumação de todas as coisas na Bíblia, tá? Não é algo que a gente cria por teoria humana. É algo que sai da inspirada palavra de Deus. Jesus, ele fala, sabe, sobre o fim dos tempos em Mateus capítulo 24, como eu disse no outro vídeo, também conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras, porque ele explicou para os discípulos no Monte das Oliveiras, meus amados. Os discípulos perguntaram para Jesus assim, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Está lá em Mateus 24. Eles perguntam, e aí Jesus responde, né? Aqui eu vou falar não vou ler a palavra do Senhor, para não estender muito tempo, mas Jesus responde listando sinais que ocorreriam antes da volta dele, né? Para que os discípulos ficassem atentos, para que eles escrevessem e passassem para nós hoje, né? Então, Jesus disse sobre os falsos cristos e falsos profetas, que existe muito hoje em dia. Ele fala sobre guerras e rumores de guerras, tá? Ele fala sobre fomes e terremotos, perseguição aos cristãos, amor esfriando em muitos. Como eu também fiz um vídeo sobre o verdadeiro amor. Não existe mais esse amor verdadeiro, meus amados. De Coríntios capítulo 13, muito pouco se vê esse amor, tá? Então, ele falou assim que o evangelho seria pregado a todas as nações e depois o sinal glorioso da sua vinda, que está em Mateus capítulo 24, dos versículos 3 ao 14, tá, meus amados? E estes sinais não nos dão uma data, tá? Mas nos chamam a vigilância e preparação. Então, aí, para vocês não se esquecerem, esses sinais não nos dão uma data, porque Jesus não disse a hora, nem o dia, nem quando, mas nos chama a atenção, a nossa vigilância e preparação para que nós possamos subir no dia do arrebatamento, quando Jesus vier para levar a sua noiva, tá bom? Que somos nós, os que servimos a Deus, que somos cristãos, tá, meus amados? Jesus afirmou que o evangelho seria pregado em todo o mundo antes do fim, tá? Hoje, graças à tecnologia, à internet e às igrejas missionárias, isso está acontecendo globalmente, de formas que nunca antes foram possíveis. O que a Bíblia diz sobre a volta de Cristo? A Bíblia é clara. Jesus vai voltar visivelmente, tá? E com grande glória
E ele não voltará de maneira oculta ou secreta, como muitos dizem, tá? Será um evento que todos verão, está escrito lá. Ele mesmo disse, Mateus 24, ele fala isso. Lucas 21, tá? Ele mesmo disse, verão o Filho do Homem, né? Que Jesus também é chamado de Filho do Homem, por quê? Porque ele veio em carne através da nossa serva de Deus, a Maria, uma mulher muito especial, né? Que teve essa incumbência de receber em seu ventre o Filho de Deus, né? Então, Jesus vai vir visivelmente no corpo glorificado, como ele foi ressuscitado por Deus há muitos anos, muito tempo lá atrás, né? Então, ele não vai voltar de maneira oculta ou secreta. Não se esqueçam disso. Será um evento que todos vão ver, todos verão. E aí está escrito no versículo lá, no Mateus 24. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Está escrito isso lá em Mateus 24. Meus amados, eu quero dissertar mais sobre esse tema de escatologia, que eu acho que é de grande importância para nós, os que estamos aqui na Terra neste momento. Por quê? Porque nós temos que ficar atentos à volta de Cristo. Então aqui eu dei uma pincelada, como eu dei no outro estudo, né? Apenas alinhando os livros de Daniel, Mateus 24, Apocalipse, tá? E agora eu estou voltando ao Mateus 24 para a gente estudar mais detalhadamente sobre os fins dos tempos, a escatologia. Então, eu vou trazer mais estudos para vocês sobre escatologia mais completo, tá? Hoje eu só quis dar essa pincelada aqui para já ficarmos atentos, né? E eu gostaria de orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, papai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, por nós estarmos vivos, por o Senhor estar nos protegendo deste tempo mau que está acontecendo, que já está acontecendo, ó Deus querido. Eu venho te pedir que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor esteja tocando, o Senhor esteja abrindo os olhos, ó Pai, que todos vigiem, porque Cristo disse, vigiai e orai, porque Jesus virá como um ladrão. Em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor abençoe cada um. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigada, papai. Amém. E Shalom Adonai para todos vocês. Amém?